Depois de 21 anos de espera, a Justiça condenou a 25 anos de prisão 2 dos 3 médicos acusados pela morte do menino Paulo Pavese, em Poços de Caldas, no sul de Minas. O Cidade Alerta Minas acompanhou de perto esse julgamento dos médicos acusados de tirar os órgãos do menino de 10 anos, enquanto ele ainda estava vivo, para doar. Vou chamar o Vinícius Lemos, começamos a acompanhar essa história, um caso assustador, 21 anos de espera, uma família destruída e agora finalmente o resultado, mas que ainda também não muda em absolutamente nada, né, Vini? 25 anos não vai apagar o sofrimento dessa família, que já dura 21. Então mais 25 aí presos a essa memória. Pois é, ainda tem um outro julgamento para acontecer, viu, Lu, em relação a esse caso. Mas vamos lá, um dos médicos não foi condenado a pedido do Ministério Público e também do pai dessa criança, que, segundo eles, a atitude desse médico não teria causado a morte, nem, enfim, não teria levado a esse problema todo que a família tem passado nessas últimas décadas. E a gente ouviu um advogado em relação a esse pedido. Inicialmente, a família recebeu primeiro com um voto de confiança. Mas eles foram falar isso pela primeira vez 21 anos depois. Não existe justiça quando a justiça é tardia. Qualquer justiça tardia sempre vai ser injustiça. Paulo é o pai da vítima. No depoimento dele, ele falou assim, eu sou uma pessoa tão justa que eu não sei o que esse cara está fazendo aqui. A partir daí, o grupo que estava lutando na acusação, a gente decidiu que ele tinha que sair. Seria condenado da mesma forma, porque o repúdio ao julgamento, estava horrível, o negócio, a comoção estava muito grande. Olha, esse caso aconteceu depois de uma queda de aproximadamente 10 metros do Paulinho. Ele estava brincando, caiu, acabou indo para o hospital. Chegando lá, o pai disse que se houvesse, realmente ele estava em estado grave, se realmente tivesse a morte cerebral do Paulinho, ele gostaria que os órgãos do filho fossem doados. O problema é que alguns dias depois ele foi mudado de unidade de saúde e o laudo da morte cerebral dele teria sido forjado. E aí foram retirados os órgãos da criança enquanto ela estava viva. Bom, a gente também tem uma entrevista que faz um relato com mais detalhes em relação a esse caso. A criança passa a ser tratada como uma doadora de órgãos, começam a cuidar dos órgãos da criança, até que ao final, ao cabo, no dia 21 de abril, extraem os órgãos ainda do Paulinho com ele vivo. Então, efetivamente, esse homicídio que aconteceu no dia 21 de abril, o objetivo era a extração de órgãos para doação. Pois é, tem mais um médico envolvido, o quarto médico é o Álvaro Yanhes. Ele ainda não foi julgado porque teve o processo desmembrado em função de um recurso, mas a família espera que ele também seja condenado. Ele é o cabeça da operação. Descadastraram Santa Casa de Poços de Caldas. Hoje os órgãos não são coletados mais lá, são coletados em Pouso Alegre. Poços de Caldas fazia mais transplante de rim que Belo Horizonte, que o Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. Eles tinham uma indústria do órgão. Analisando todo esse caso, a gente não comemora a vitória de ninguém, porque por mais que tenha sido essa condenação de 25 anos, ela de fato não vai amenizar em nada o sofrimento dessa família. Pai e uma mãe que não se recuperaram até hoje disso tudo, que carregaram esse sofrimento por 21 anos, até que de fato esses médicos, como eu já disse, o doutor também já disse, nesse país classista levou 21 anos para colocar o branco burguês rico médico sentado no banco dos réus. Aí quando eles vão, são condenados a 25 anos, mas a gente não comemora nada. O Paulinho não vai voltar, a Santa Casa caiu em descrédito, o sistema de retirada de órgãos ali de doação foi perdido, a comunidade perdeu, o judiciário perdeu a sua pouca moral, porque quando a gente vê essa demora toda da justiça sendo feita, a gente ainda fica ainda em mais descrédito nesse sistema. Todo mundo perde. A gente perde, os pacientes perderam, todo mundo perdeu, foi a sociedade que perdeu. É uma perversidade humana, não há explicação para o que foi feito, não podemos falar de falha médica, principalmente no momento em que a promotoria alega ali que a certidão de morte ali, né, a declaração de morte cerebral foi forjada. Então a gente está falando de um esquema que pode ter feito isso com outras vítimas.
Ninguém ganha com essa história, todo mundo sai perdendo. Mas agora nós temos pelo menos 2 dos responsáveis por essa ação levados para a cadeia. E a família ainda teve a sabedoria, a compaixão, a humanidade de eles mesmos manifestarem a intenção de que um dos 4 arrolados nesse processo fosse inocentado, que já saiu, né? Um dos médicos ali, que é o que fazia as anestesias, ele foi inocentado porque a própria família, a apuração dos advogados da família do Paulinho, a investigação da polícia apontou de que ele não sabia de nada. Ele só foi lá, deu anestesia e foi embora. Ele não fazia parte daquele esquema criminoso. Ele foi inocentado, a família brigou para que ele fosse inocentado, mas agora falta um. E nós vamos acompanhar essa história até o fim.